Irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Eu transmito sempre, diariamente, a liturgia de forma antecipada, para assim colaborar com os presidentes de celebrações eucarísticas e celebrações da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu pesquiso em sites fidedignos. São, por exemplo, sites revista.arautos.org, site da comunidade Nova Aliança. Então, Canção Nova, eu acho que estou fazendo um bom trabalho, seguindo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e o que de graça recebestes, deem também de graça. Acesse então meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, onde tem mais de 9.800 vídeos diversos, não só sobre espiritualidade, mas também sobre cânticos, notícias, humor leve, familiar. Vai lá, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Tem o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 /, o blog com muito texto, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 29 de abril de 2024, segunda-feira. A igreja comemora a data referente a Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da igreja, dentro da quinta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos o ofício da memória. Então, é o dia de Santa Catarina de Sena. A igreja comemora esta data, dia 29 de abril de 2024. Então, essa memória é facultativa, não é? O ofício da memória. Bem, não sei bem se é facultativa. Aí o presidente da celebração deve consultar as informações da igreja. Eu não sei se é facultativa, porque tem liturgias que são facultativas. Esta eu não tenho certeza, porque os sites que eu estou consultando aqui me deixaram em dúvida. Até isso acontece, né? Me parece que é obrigatória. Virgem e doutora da igreja. Me parece que é obrigatória. Mas você que é presidente de celebração, consulte a própria igreja, né? Vamos então às informações iniciais. Antífona da entrada. Esta é uma das virgens sábias e prudentes que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Aleluia! Oração da coleta. Rezemos, coloque suas intenções. Ó Deus, que inflamastes de amor divino Santa Catarina de Sena, na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos, por sua intercessão, que o vosso povo participe do mistério de Cristo e exulte sempre na revelação da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, livro escrito pelo médico e secretário do apóstolo São Paulo, São Lucas. Capítulo 14, versículos do 5 ao 18. Naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar.
Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: homens, que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim, falando com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí, milagre realizado, e os pagãos pensando que eram os deuses falsos, né? E eles estavam ali fazendo milagres por Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Agora o Salmo responsorial, Salmo 115, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 15 ao 16, refrão, versículo 1º. Então, vamos ao refrão. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Repetamos, não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade, porque hão de dizer os pagãos: onde está o seu Deus? Onde está? Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata, todos eles são obras humanas. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Abençoados sejais do Senhor que criou o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Repitamos, não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação com João 14, versículo 26. A proclamação com João 14, versículos do 21 ao 26. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo Paráclito haverá de lembrar-vos de tudo que tenho falado, aleluia. Haverá de lembrar-vos de tudo que tenho falado, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama.
Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Primeira reflexão do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. É o Paráclito vos ensinará. Este é o título da reflexão do Santini, baseada em João 14, versículos de 21 a 26. Esta foi uma das promessas de Jesus antes de sua paixão e morte no Calvário, perante o grupo mais próximo de seus seguidores, tristes e acabrunhados, com a despedida do Mestre: apenas por um pouco ainda estou convosco, conforme João 13, versículo 33, ele procura consolar os discípulos. De fato, é costume traduzir por consolador a palavra paráclito, que entre os gregos podia designar um acompanhante, que fica ao lado da pessoa, ou mesmo advogado de defesa nos tribunais. Então, paráclito, consolador ou advogado. O Novo Testamento deixa entender a existência de dois paráclitos, sendo um deles o próprio Jesus, que diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro paráclito, para que fique eternamente convosco. João 14, versículo 16. Se deve haver uma separação física com a ascensão de Jesus e sua volta ao Pai, já o segundo Consolador será uma presença constante na vida da igreja. Esta presença consoladora e animadora é palpável nas páginas dos Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 4 e 33. Capítulo 4, versículos 8 e 31. Capítulo 5, versículo 32. Capítulo 6, versículo 10. Capítulo 7, versículo 55, capítulo 8, versículo 17, capítulo 9, versículo 31, capítulo 8, versículos 29 e 39, etc. A igreja canta um hino composto no século IX, conhecido como Veni Creator. Na verdade, é uma invocação ao Espírito Santo. Na segunda estrofe, em latim, canta-se Qui disseres Paráclitos, ou seja, tu que és chamado de Paráclito. Conclui-se que tal título era habitual na liturgia católica e, de fato, o Espírito Santo é, acima de tudo, uma presença invocada entre nós no início de qualquer reunião ou celebração. Então, um comentário muito bonito esse do Santini, e ele continua aqui. Nas palavras do Frei Raniero Cantalamessa, o nome e conceito de Paráclito aplicado ao Espírito Santo não é, afinal de contas, tão estranho e peregrino. É isto sim resultante de toda uma linha de pensamento bíblico. No Antigo Testamento, Deus é o grande consolador do seu povo, aquele que proclama: eu sou o teu consolador. Ao pé da letra, no texto do 70, o teu Paráclito, Isaías 51, versículo 12, é aquele que consola, como uma mãe. Isaías 66, versículo 13. Esta consolação, digamos assim, prossegue Frei Cantalamessa. Esta consolação
ou este Deus da consolação, conforme Romanos 15, versículo 5, se encarnou em Jesus Cristo, que se define com efeito como o primeiro consolador, o Paráclito, conforme João 14, versículo 15. Sendo nisto, como em qualquer outro âmbito, aquele que continua a obra de Cristo e leva a bom termo as obras comuns da Trindade e Espírito Santo, não podia não ser definido. Ele também, como Consolador, o outro Consolador, como o chama precisamente Jesus. O teólogo francês René Laurentin, ou Laurentin, publicou um livro intitulado O Espírito Santo, esse desconhecido. Parece mesmo que o Paráclito tenha ficado na sombra por algum tempo, mas o Concílio Vaticano II se incumbiu de ressaltar sua ação na vida da Igreja e do mundo. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Se enviais o vosso Espírito, renovais a face da terra. Salmo 103, versículo 30. Então o que devemos fixar aqui é que nós temos dois consoladores, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Ah, que bom! O Espírito Santo está agindo aqui, está nos esclarecendo cada vez mais. Vamos agora a uma reflexão que está no livro Palavra e Vida. Uma reflexão importante também sobre João 21, João 14, versículos de 21 a 26. O amor que Jesus nos propõe não é só uma atitude perante os outros, é muito mais, é a maneira de conhecer a Deus, porque Ele é amor e só aquele que o ama chega a conhecer sua intimidade, seu centro mais profundo. No entanto, ainda existe mais. Aquele que ama se transforma em morada de Deus. Aquele que ama é presença real de Deus em nosso mundo. O Evangelho não nos propõe um conhecimento, entre aspas, de Deus, como uma filosofia, mas sim como proposta de uma comunhão que vai muito além de tudo que se pode imaginar. Claro que é uma comunhão amor que se concretiza em limpar bem a casa, cuidar do enfermo, perdoar sempre e tantas outras coisas da vida cotidiana. Tem também uma informação da Bíblia Sagrada, edição pastoral. Vamos ver aqui uma informação para chegarmos ao fim das reflexões sobre o Evangelho. O advogado é alguém que defende uma causa. Jesus envia o Espírito Santo como advogado da comunidade cristã. O Espírito é a memória de Jesus, que continua sempre viva e presente na comunidade. Ele ajuda a comunidade a manter e interpretar a ação de Jesus em qualquer tempo e lugar. O Espírito também leva a comunidade a discernir os acontecimentos para continuar o processo de libertação, distinguindo o que é vida e o que é morte, realizando novos atos de Jesus na história. Bonita essa reflexão. Agora vamos aos santos do dia. Santo do dia 29 de abril, São Tíquico, discípulo do apóstolo São Paulo, de quem mereceu ser chamado irmão amado e ministro fiel, conforme na epístola, conforme está, né, na epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 21. Santo do dia 29 de abril, São Severo de Nápoles, bispo, do ano 409. Foi bispo de Nápoles, amado por Santo Ambrósio como irmão e pela sua igreja como pai. Santo do dia 29 de abril, Santo Hugo Abade, faleceu em 1109. Regeu durante 61 anos o célebre mosteiro de Cluny. Santo do dia 29 de abril, Santo Acardo, bispo, faleceu em 1172. Foi superior da famosa abadia de São Vítor, em Paris. Foi eleito bispo de Avranches. Escreveu vários tratados da vida espiritual. Santo do dia 29 de abril, Santo Antônio Kim Song-u,
mártir, faleceu em 1841. Foi preso e estrangulado na Ásia, mais precisamente em Seul, na Coreia. E isto aconteceu porque ele reunia em sua casa os católicos para rezar e estudar a palavra de Deus. Agora vamos à santa principal, cuja missa deve ser em sua memória. Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja. Ela nasceu na Itália em 1347 e lá faleceu em 1380. Foi leiga da Ordem Terceira Dominicana, mensageira da paz em tempos de conflitos sociais e mestra da vida espiritual. Dedicou-se intensamente aos doentes e encarcerados. Foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa São Paulo VI. Seu exemplo nos ajude cada vez mais a imitar os passos de Jesus. Temos aqui a informação agora do site revista.arautos.org. Santa Catarina foi virgem e doutora da Igreja, patrona da Itália. Aos 15 anos fez-se terciária dominicana e levou uma vida de isolamento, oração e jejum até os 20 anos. Nosso Senhor apareceu-lhe e lhe ordenou que deixasse a sua reclusão, pois queria fazer dela um apóstolo. Dedicou-se então ao serviço dos pobres e enfermos, converteu pecadores e expulsou demônios. Desempenhou importante papel na solução de graves problemas da Igreja, como o retorno do Papa de Avignão para Roma e a reforma da Cúria Romana. Temos mais informações no portal da Comunidade Católica Canção Nova. Aqui diz o seguinte: Catarina nasceu em Siena, Itália, em 25 de março de 1347. Foi a 24ª filha de um tintureiro chamado Giacomo de Benincasa. Desde pequena dedicou a sua infância a Deus. Fez parte da Ordem Terceira de São Domingos. Aos 7 anos consagrou-se a Deus, inclusive não só a sua vida, mas a sua virgindade, juntamente com a presença espiritual da Virgem Maria. Nessa época ela já relatava visões nos seus momentos de oração. Por volta dos 15 anos, por meio de um sonho, São Domingos apareceu-lhe, resultando na sua entrada para a Ordem Terceira Dominicana. A partir disso, ela intensificou as suas orações, além da prática de jejuns e mortificações corporais constantes. Por ser de uma família simples, Catarina de Sena aprendeu a ler e escrever já adulta, ainda assim com dificuldades. Não obstante, seus ensinamentos são encontrados na obra O Diálogo, no qual é tratada a busca de Deus e também do conhecimento da verdade. Ademais, escreveu mais de 380 cartas destinadas aos anônimos, reis e papas, evangelizando por todo o território romano. Naquele momento havia o cisma católico e com isso a igreja era influenciada pela política francesa. Graças a essas cartas ela conseguiu que o verdadeiro Papa Urbano VI assumisse o governo da igreja e regressasse a Roma. Nesse período, a peste negra assolou a Europa, fazendo 1/3 da população desse continente como vítima. Diante dessa situação, Catarina saiu de sua clausura e se dedicou a cuidar dos doentes, também por meio de orações. Seu exemplo gerou conversão de várias pessoas. Ao fim da vida, ela teve a graça de receber os estigmas de Cristo. Ela uniu-se inteiramente a ele, então. Seus últimos dias contaram com diversas provações. Instantes antes de sua morte, disse ela: partindo do corpo, eu, na verdade, consumi e entreguei a minha vida na igreja e pela igreja, que é para mim uma graça extremamente singular. Catarina morreu em 29 de abril de 1380. Oração oficial. Ó notável maravilha da igreja, serva virgem, que por causa de suas extraordinárias virtudes e pelo que conseguistes para a igreja e a sociedade, fostes aclamada e abençoada por todos. Volte teu bondoso olhar para mim,
que, confiante na tua poderosa proteção, pede com todo o ardor da afeição e suplica a ti que obtenha pelas tuas preces o favor que ardentemente desejo. Diga a graça desejada. Com a tua imensa caridade recebestes de Deus os mais estupendos milagres e tornou-se a alegria e esperança de todos nós, que oramos a ti e rogamos ao teu coração. Tu recebestes do Divino Redentor. Serva e Virgem, demonstre de novo o seu poder e da sua caridade, e o seu nome será novamente exaltado e abençoado, e consiga para nós a graça suplicada com a eficácia de sua intercessão junto a Jesus, e ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no paraíso, em eterna alegria e felicidade. Amém. Minha oração, que consta do site da Comunidade Canção Nova. Santa Catarina de Sena, vós que fostes instrumento de Deus para a igreja e o povo, sendo admirada e um exemplo de vida dedicada a Deus, dai-nos a graça de nos mantermos perseverantes na fé transmitida pela igreja e a buscar uma maior intimidade diária com o nosso amado, a fim de que um dia possamos contemplar a face divina. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. A melhor resposta ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, o Pai das misericórdias, como diz São Paulo, ou nosso papaizinho do céu, como diz Jesus, Abba. Até na terra o pai, quando dá um não para o filho, quer o melhor para ele. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Será a parousia, o juízo final. Quem crer que Jesus é Deus, que praticou esse amor infinito por nós, morrendo na cruz e ressuscitando, quem for batizado e quem se arrepender dos seus pecados, terá a vida em comunhão com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos, para sempre. Inclusive com os anjos de Deus e todos aqueles que se salvarem. Com Maria Santíssima, com São Paulo Apóstolo, com São Pedro, São Tomé, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, todos juntos, para sempre. Creia em Jesus como Deus. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel 6/.